queridos, vamos começar mais uma aula de português e hoje nós iremos estudar sobre os pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Gostaria que vocês abrissem um livro aí na página 97, tá bom? Que já é conteúdo do livro didático, tá certo? Então, para início, vamos fazer uma breve revisão, né? O que são pronomes? É uma classe de palavra variável cuja finalidade é substituir ou determinar, ou seja, acompanhar um substantivo. Então, os pronomes ele tem essa função de tanto substituir como também acompanhar o substantivo. Nós já estudamos nas aulas anteriores sobre os pronomes pessoais, certo? Que ele tem essa função justamente de substituir porque eles acabam tendo um valor de sujeito quando eles são pronomes do caso reto, ou quando eles têm uma função de objeto, quando eles são pronomes do caso oblíquo. Aqui nós temos um exemplo. Ó. João passou no vestibular. Primeiro passo. Qual é o verbo aí dessa frase? O que vocês acham? Qual é o verbo? O verbo é o quê? Passou, que é da primeira conjugação. E aí ele está conjugado no pretérito, que é no passado. Qual é o sujeito aí? No caso é qual? João. Quem passou no vestibular? João. Então, aqui eu tenho um sujeito que morfologicamente nós podemos dizer que esse João é o quê? Um substantivo próprio, certo? Substantivo próprio. Se eu for substituir esse nome João por um pronome, eu vou utilizar qual pronome no caso aqui? O pronome ele, que é um pronome pessoal do caso reto, certo? Ele passou no vestibular. Então, esse ele aqui ele tem a função que de substituir. Já nesses outros exemplos, eu tenho aqui exemplos em que o pronome ele tem a função de acompanhar. Meus livros sumiram. Qual é o verbo aí? Primeiro vamos identificar o verbo. Qual é o verbo? É o quê? Sumiram, que está no pretérito. Livros aí é o quê? Essa palavra livros, ele é o quê? Ele é um substantivo comum. E aqui eu tenho uma palavra que ela está acompanhando, mas ela tem uma função. Qual é a função dela em acompanhar? Se for só assim, livros sumiram. Então, é como se fosse o livro de qualquer pessoa, certo? Mas quando eu falo meus livros, eu estou dizendo o quê? Que aqueles livros me pertencem. Então, já dá uma ideia o quê? De posse. Por isso que os pronomes são possessivos, certo? Nesse outro exemplo, nós temos, assistir a este filme. Então, aqui eu tenho o quê? O verbo, que é o verbo assistir, certo? Eu tenho um filme, que é um substantivo comum, e eu tenho o pronome este. Este já mostra uma certa particularidade, uma certa aproximação. Então, este aqui é um pronome demonstrativo. Na página 97, nós temos um anúncio publicitário, certo? Publicado pela Prefeitura de São Paulo, que é uma campanha. Começa dizendo assim, eu não deixo a dengue entrar aqui. E aqui nós temos algumas imagens, algumas figuras. Primeiro, de um borracheiro que diz o seguinte, furo ou guardo os pneus em local coberto. Aí uma dona de casa, limpo sempre a piscina e elimino água parada de meu jardim. Aqui eu tenho já uma senhora, com as plantinhas, dizendo, retiro a água acumulada em vasos de plantas. E eu tenho uma criança dizendo, guardo garrafas, vasos e baldes vazios com a boca para baixo, que no caso para não acumular. E esse senhor diz o seguinte, mantenho a caixa de água sempre bem tampada e limpa. Então, aqui ele deu algumas sugestões do dia a dia, nessa campanha publicitária, em relação à questão de alertar sobre a questão do mosquito da dengue. Na página 98, nós temos uma atividadezinha. Já para fazer essa introduçãozinha, nós vamos estudar. Primeira pergunta. A imagem desse anúncio é composta de 5 figuras. O que há em comum entre elas? Então, aqui nós temos 5 figuras. O que há em comum entre elas? O que vocês podem observar? Então, o que elas fazem em comum? Elas citam situações em que elas fazem com que evitem, ações necessárias para evitar o nascimento dos mosquitos que transmite o que? A dengue. Então, o que tem em comum são essas frases de alerta. O segundo, o anúncio procurou mostrar diversos grupos que compõem a sociedade. Como percebemos essa diversidade? Então, você observa esses grupos? Observa, Você observa que tem uma criança, um idoso, um adulto,
de ambos os sexos, tanto um adulto, no caso uma mulher, como um homem também. Essa questão também das diferentes classes sociais, você começa a observar pela questão da aparência. Então, há essa diversidade. Apesar dessa diversidade, o anúncio não é uma representação completa da sociedade brasileira. Que importante aspecto da nossa diversidade deveria ter sido mostrado? O que vocês acham? Observando a imagem. O que está faltando ser colocado aí? Observando de uma maneira bem crítica, né? Você observa o quê? Apesar dessa diferença de faixa etária, você observa que todas as pessoas, elas são de que cor? Né? Elas são brancas. Faltou retratar, se era retratar a diversidade, faltou retratar pessoas de várias etnias, já que nossa sociedade brasileira é composta por várias pessoas de várias etnias, né? De várias cores. Continuando, a quarta questão. Releia uma das falas, né? Limpo sempre a piscina e elimino a água parada de meu jardim. Quem é responsável para evitar a criação de mosquito no ambiente doméstico? O que vocês acham? Na casa de vocês, por exemplo, quem é o responsável para evitar? Quem é? Geralmente é o dono da residência, no caso os pais, né? Ou até mesmo vocês mesmos que moram na casa de vocês. Que palavra relacionada à falante, ao jardim, a que ela se refere? Que tipo de relação é feita? Então, quando ela fala em jardim, limpo sempre a piscina e elimina a água parada do meu jardim. Qual é a palavra que ele se refere ao jardim? É a palavra o quê? Meu. Que esse meu dá a ideia de quê? De posse. Portanto, é um pronome possessivo, certo? Letra C. Haveria dificuldade em entender a que piscina se refere a falante caso ela tivesse dito esta piscina em lugar de a piscina? Não, né? Porque quando ele aponta a piscina, a imagem já coloca a piscina do lado, a palavra esta sugere que o objeto mencionado também está perto dela, né? Outro ponto, leia essa regra. Todas as piscinas devem ser mantidas limpas. Qual palavra obriga a dona da piscina a cuidar dela? Qual é a palavra aí que ele está generalizando? A palavra todas, que quer dizer o quê? Que não pode haver o quê? Exceção, certo? Então, essa palavra toda aí, que quer dizer exceção, é um pronome que é indefinido, porque ele fala de uma forma bem geral. Como você já observou, os pronomes são palavras que se referem aos participantes do ato da comunicação, né? As pessoas do discurso, certo? Então, assim, como vocês puderam observar nessa imagem, nessa campanha, há vários anúncios em que se coloca a questão também dos pronomes. Dando continuidade, né? Os pronomes possessivos, na página 98. Os pronomes possessivos são aquelas palavras que indicam a pessoa gramatical possuidora de algo. Então, é a palavra que indica o quê? Posse. Ou seja, algo me pertence ou pertence a alguém. Aqui eu tenho uns exemplos, meu, minha, nosso, vossa, mas aqui está mais organizado. Os pronomes possessivos, eles podem aparecer em relação ao gênero, né? Masculino, feminino, e eles podem estar no singular ou no plural, né? Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas. Aqui eu tenho a primeira pessoa, que é meu, a segunda, teu, e a terceira, seu. E a primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vossos, vossos e vossas. E a terceira pessoa, seus, seus, suas e suas. Então, essas palavrinhas aí, gente, são muito fáceis de aprender. Elas indicam o quê? Posse. Por exemplo, o meu livro caiu. Ou então, o seu livro caiu. Então, ela está dizendo que algo não me pertence, pertence a alguém, certo? Pegue tua bolsa em cima da cama, certo? Então, aí já é outro exemplo. Então, assim, a nossa aula começou agora. Então, são palavras que dá ideia o quê? De posse. Seja no singular, seja no plural. Seja no feminino, seja no masculino. Aqui nós temos um exemplo na página 98. Lê o título e o parágrafo inicial de uma reportagem sobre alimentação. Diz o seguinte: baratas fritas. Os insetos estão prestes a chegar ao seu prato e são essenciais para o futuro da alimentação. Conheça 7 razões e 3 receitas que podem convencer você a encarar esses bichinhos do mesmo jeito que olha para o arroz e feijão. Então, aqui é um fragmento de uma reportagem da revista Super Interessante, de 2016.
Ele começa o seguinte: explique a brincadeira feita no título da reportagem, que fala baratas fritas. Você já tem aquele pensamento, barata? Não, barata é um animalzinho, né? Substantivo barata, que geralmente vem acompanhado do adjetivo fritas, né? Aliás, esse baratas aqui, ele está substituindo a palavra o quê? Batatas, né? Aí até uma brincadeira em relação à linguagem. Ele é trocado pelo substantivo baratas, certo? Cuja grafia e som são semelhantes. Então, você até lê baratas fritas, mas na sua mente pode imaginar, não, batatas fritas, deve ter algum errinho aí. Mas não, foi proposital, foi na intenção de brincar mesmo com as palavras. Segundo, como reagem muitos brasileiros quando pensam nessa imagem? Por exemplo, quando fala baratas fritas, o que pensa? Pensa logo, não na batata, porque está escrito baratas, né? Pensa o quê? Em baratas. Então, já dá aquela sensação que de nojo, né? De repulsa. Você não vai comer baratas fritas. O texto procura aproximar o leitor da ideia de comer insetos. Como sugere que em pouco tempo isso acontecerá? O que ele diz aqui, né? Que o texto diz que os insetos em breve chegarão ao prato do leitor. Então, é como se as pessoas já tivessem que ir se adaptando. No primeiro período, que palavra relaciona diretamente o leitor ao conteúdo que está sendo exposto? Quando ele diz assim, ó, os insetos estão prestes a chegar ao seu prato, certo? Qual é a palavra aí, que é um pronome, em que ele dá aquela ideia de que está se direcionando ao leitor? Qual é a palavra? É a palavra seu, que no caso aqui é o quê? Um pronome possessivo, certo? Que indica essa ideia o quê? De posse. Da mesma forma, nesse outro exemplo aqui, sabemos que os insetos chegarão ao nosso prato. Sabemos que os insetos chegarão ao nosso prato. Se a gente colocar essa palavra, por exemplo, a frase é: os insetos estão prestes a chegar ao seu prato, colocando na questão do plural, né? Sabemos que os insetos chegarão ao nosso prato. Observa que muda a questão do pronome aí, porque o sabemos no caso, esse verbo está no plural, então o nosso também tem que estar o quê? No plural, certo? Continuando, na página 99, nós temos o quê? Os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos é aquele que indica a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando-a no tempo ou no espaço, certo? Então, os pronomes pessoais, eles são da primeira pessoa, segunda e terceira. A primeira pessoa é quando o objeto está perto da pessoa que está falando, no caso do emissor. Eu tenho este, esta, estes, estas ou isto, que é neutro, né? A segunda pessoa, esse, essa, esses, essa ou isso. Essa segunda pessoa aqui é quando o objeto está perto do receptor, no caso, quem está nos ouvindo. E a terceira pessoa, nós utilizamos o pronome demonstrativo quando está longe dos dois, tanto de quem está falando, como também quem está ouvindo. No caso aqui, ó, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Os demonstrativos combinam-se com as preposições de ou em, dando também outras formas, como por exemplo a palavra deste, desse, disso, naquele, naquela, naquilo, tá bom? Então indica a mesma coisa. Aqui nós temos alguns exemplos, olha. Como eu disse anteriormente, ó, este, esta, estes e estas, quando está próximo do falante, no exemplo aqui, ó, não consigo tirar este anel do meu dedo. Aqui eu tenho dois pronomes, se vocês puderem observar. Eu tenho este, quer dizer que o anel me pertence, né? Está perto de mim, que estou falando. E eu tenho a palavra meu, que é um pronome o quê? Possessivo, que nós estudamos antes. Nós também utilizamos, na primeira pessoa, a referência do tempo. Por exemplo, não posso sair neste momento. Qual é o pronome demonstrativo aí? É o neste, que dá a ideia o quê? De tempo, presente. Em relação à segunda pessoa, esse, essa, esses, essa e isso, é quando está próximo do ouvinte. Olha o exemplo aqui, ó. Esse livro na sua carteira é o de ciências? Então, aqui eu tenho também dois pronomes que combinam, que concordam entre si. Eu tenho esse, porque está próximo da pessoa, eu não estou dizendo este livro, na minha carteira, né? No caso, se fosse meu. E esse sua aqui, que dá a ideia que pertence também a alguém, que é um pronome possessivo. Quando se refere ao passado ou futuro próximo, eu tenho um exemplo. Nesse domingo fizemos um passeio muito legal. Então, está se referindo ao quê? Ao passado, que eu utilizei, no caso, a questão do tempo, aí, a sintonização do tempo. No caso, o pronome nesse.
Outro exemplo é aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, certo? Quando algo afastado dos interlocutores, né? Dos dois. Ó, aquela ilha fica muito distante do continente. Então, quando eu falo aquela, já dou aquela ideia que algo está distante, tanto de quem está falando como quem está ouvindo. Ou seja, o emissor e o receptor. E quando se refere também ao passado distante, ó, naquela época você ainda usava fraldas, naquela, então já demonstra que faz tempo que aconteceu. Aqui eu tenho na página 100 um fragmento em que nós podemos observar essa questão do uso. Por quê? Certo? Como vocês vão observar aí, tenta identificar os pronomes demonstrativos aí e possessivos, tá bom? Começa o seguinte, na página 100. Os insetos estão prestes a chegar ao seu prato e são essenciais para o futuro da alimentação. Com essas 7 razões, 3 receitas que podem convencer você a encarar esses bichinhos do mesmo jeito que olha para o arroz e o feijão. Então, assim, aqui nós já podemos observar em que há vários pronomes, né? Nós temos também o seu, que é um pronome possessivo, certo? Nós temos também o você aqui, ó, que é um pronome de tratamento. Esse que aqui, que é um pronome relativo. Esses bichinhos, esses aqui, é um pronome demonstrativo, tá bom? E assim por diante. Então, como vocês podem observar, esses pronomes estão bem presentes. Os pronomes indefinidos, na página 101, diz o seguinte: são aqueles que se referem de modo vago, impreciso, à terceira pessoa ou exprime a quantidade indeterminada, podem ser variáveis, ou seja, em relação ao gênero, que é em relação se a palavra é feminino, masculino, ou em número, que é o singular e plural, ou também variáveis. Como variáveis, nós temos aqui, ó, algum, nenhum, certo, muito, outro, pouco, todo, vários, ou vários, né? Tanto, quanto, tamanho, qualquer, quaisquer, diversos, diversas. E temos mais aqui, vocês podem observar na página 101 uma tabelazinha que tem dizendo aí vários. E os invariáveis, que são aqueles que não podem mudar a sua estrutura, nós temos alguém, ninguém, tudo, cada, o trem, tudo, nada, algo, que, certo? Então, são palavras que são o quê? Invariáveis. Aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Todas as pessoas assistiram o filme. Então, o pronome aqui, no caso, indefinido é o quê? Todas. Por que ele é indefinido? Quando eu falo todas, estou falando de uma forma vaga, não estou especificando quem foi, né? Todas, de uma forma geral. No próximo exemplo, durante meia hora não vi pessoa alguma te procurar. Então, esse alguma aqui já dá a ideia que não apareceu ninguém, mas também é utilizado de um modo vago, né? Escolheu qualquer roupa, da mesma forma, ó, qualquer. Um gosta de filme, outro de livro. Esse um aqui, ele não está como artigo. Observa que ele não está acompanhando o substantivo, ele está como pronome. E esse outro, porque ele está se referindo a alguém, na verdade, né? E esse outro aqui também. Há vários países o procurando. Então, vários. Essas palavrinhas sempre dão ideia o quê? De indefinido. Por quê? Porque não está o quê? Especificando. Tá bom? Na página 101, nós temos aqui uma tirinha. Que diz o seguinte: não tenho medo de me aproximar desse humano. Ninguém pisa numa barata quando está descalço. Certo? Aqui tem a resposta da barata, né? Então, na primeira pergunta, ó, que característica você atribuiria à barata, considerando a declaração feita no segundo quadrinho? Medrosa, destemida ou tola? Por quê? Então, aqui está perguntando qual característica você atribuiria. Se ela seria o quê? Medrosa, destemida ou tola? O que vocês acham quando ela responde? Né? Ninguém pisa numa barata quando está descalço. Então, que característica seria o quê? O que vocês acham? Ela está com medo do ser humano ou não? Ela está o quê? Destemida. Porque ela afirma não ter medo de se aproximar de um ser humano descalço. Que motivo leva a barata a fazer essa declaração? O que vocês observam pela imagem? Né? Esse homem, ele está calçado? Não, ele está o quê? Descalço, certo? E esse homem que se aproxima dele está descalço. Observa a expressão do homem no último quadrinho. Ele confirma ou nega a declaração da barata? O que ele transmite, na verdade? O que vocês observam? Ele está transmitindo coragem ou está transmitindo medo? O que vocês observam? Ele acaba confirmando, porque ele fica o quê? Estático, né? Diante da barata, por ele estar descalço. Generalizar é o contrário de particularizar, individualizar.
Porque a última fala pode ser considerada uma generalização. Quando ela fala o seguinte, ó, ninguém pisa numa barata quando está descalço. Por que se refere está generalizando? Ó, porque a barata usa a palavra ninguém em uma declaração que vale para todos os seres humanos, sem considerar as particularidades de cada um. Então, a palavra ninguém usada para fazer generalização é um pronome indefinido, como vocês puderam observar. Por quê? Porque ele expressa de maneira vaga, indeterminada, tá bom? Então, esses são, como vocês puderam observar, são atividades. No livro tem outros exemplos. Ó, certo homem saiu da sala, certo? Então, não está especificando. Vamos enfrentar algumas dificuldades, a palavra algumas também. Várias professoras ficaram doentes na mesma época. Então, são palavras que dão aquela ideia o quê? De algo impreciso, algo vago, né? Algo de forma generalizada, tá bom? Então, esses são o quê? Os pronomes indefinidos. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? A atividade vai ficar para a próxima aula, que no caso, quarta-feira. Então, até mais.